Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos e irmãs, eu quero compartilhar algo com os irmãos e irmãs, né? Algo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Eu estou participando de um grupo de mulheres no WhatsApp, um grupo de devocional. E através desse grupo, irmãos, eu vi, né, no grupo, tem regras, né, que precisa para permanecer no grupo. E através disso, irmãos, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Que em tudo na nossa vida, irmãos, tem regras. E você já prestou atenção, igual desde quando nós está lá na escola, certo? Quando a gente é criança e que a gente vai para a escola, tem regras dentro da sala de aula. Não pode conversar, não pode, né? Criança não pode fazer pirraça. Tem as regras que precisam ser seguidas. E então a gente vai crescendo e existem regras também. Na nossa casa é necessário ter regras. Quando a gente sai, igual você chega na fila de um banco, existem regras. Você não pode passar na frente daqueles que estão ali. Você precisa esperar a sua hora, não é isso? Quando você vai fazer uma consulta, irmãos, em tudo existem regras e essas regras precisam ser seguidas. Sabe por que elas precisam ser seguidas? Porque através dessas regras, o Senhor ele nos molda. Eu nunca tinha pensado nisso, irmãos. Confesso para os irmãos e irmãs que eu não tinha pensado nisso. Mas o Espírito Santo de Deus ele vem ministrando ao meu coração a respeito disso. Quantas mulheres, né, que estão ali participando daquele grupo, e talvez muitas dessas mulheres não vão ser aprovadas pelo Espírito Santo. Tomara que não aconteça, né? Mas geralmente sempre acontece. Né? Sempre existe aquela mulher que é do seu jeito, da sua forma, e acaba saindo do grupo. E acaba perdendo aquilo que Deus tem para a vida delas. Né? Mas aquelas que seguem as regras, elas vão ser a cada dia mais aperfeiçoadas. E isso acontece na nossa vida, no dia a dia, irmãos. Nós precisamos ter regras na nossa casa e precisamos obedecer. Você já prestou atenção que muitas das vezes, quando a gente é criança, a gente segue muitas regras, mas depois que a gente cresce, a gente deixa elas de lado? E não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos ter regra na nossa casa. Você, como eu, mamãe, né? Você que é pai, você precisa ter regras dentro da sua casa. Você não pode deixar o seu filho crescer de qualquer maneira. Ah, ele faz isso porque ele é só uma criança. Não é isso que às vezes é muito dito, né? Às vezes a criança fazendo uma coisa errada e o pai pega e fala, ah, não, é porque ele é criança. Irmãos, nós precisamos colocar regras na nossa casa. Para nossa casa fluir bem, é necessário sim ter regras. Claro, com mansidão, com amor, com carinho. Não é forçar alguém a fazer algo, mas é preciso ter regras. Só que nós devemos colocar regras nos nossos filhos, mas nós também precisamos seguir. Quantas vezes, só porque nós é adulto, né, a gente acha que a gente não precisa seguir as regras. Só que aí os nossos filhos, eles nos observam, irmãos. E eles vão crescendo, e eles vão aprendendo conosco, porque a primeira escola dos filhos é em casa. Então nós precisamos preparar os nossos filhos para viver os propósitos de Deus. Precisamos ensinar eles a amar, a respeitar a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos que eles devem sim seguir as regras, porque uma pessoa que aprende desde criança as regras, ele vai crescer, ele vai ter paciência. Por que muitas das vezes o adulto ele chega na fila de um banco e às vezes tem muita gente na fila e às vezes o atendimento, né, talvez está um pouco lento, né? Às vezes a internet não está ali muito boa, ou às vezes são poucos atendentes e muitas das vezes a pessoa ignora, a pessoa acha ruim, começa a murmurar, começa a reclamar. Começa até a julgar aqueles que estão ali. Ah, porque está demorando, porque são mole, porque não estão fazendo o trabalho direito. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com as pequenas atitudes. O Espírito Santo de Deus, ele nos molda nos mínimos detalhes. Ele quer que nós venhamos refletir a Cristo. Imagina um cristão na fila de um banco, esperando para ser atendido. E ele começar a murmurar e reclamar, você acha que ele vai estar agradando ao Senhor? Não vai, por quê? Porque existe uma regra ali.
E nós não podemos julgar ninguém. Às vezes, né, tá acontecendo tanta coisa ali por detrás que você não sabe. Então, irmãos, vamos seguir as regras em todos os lugares. Sempre aonde nós for, vai ter regras. Então, que nós venhamos obedecer essas regras, porque isso é uma forma de Deus nos moldar. É uma forma do Espírito Santo de Deus nos transformar. Irmãos, é o que o Senhor quer de nós a todo momento. Mudança, mudar o nosso caráter, mudar o nosso jeito. E nós precisamos buscar, irmãos, a cada dia mais, né? Buscar aprofundar no Espírito Santo, buscar aprender mais com o Senhor. Eu mesma falo com os irmãos, eu entrei neste grupo de mulheres porque eu sinto a necessidade de mais mudança em mim. Eu sinto a necessidade que tem muita coisa que precisa ser mudada. E às vezes às vezes a gente não consegue. Então a gente procura, né, ajuda, às vezes, onde a gente sabe que a gente vai poder encontrar essa ajuda. E está sendo maravilhoso para mim essa experiência que o Espírito Santo de Deus tem me dado de participar desse grupo, né? Que tem a irmã que é a administradora deste grupo, que é uma bênção, né? Uma mulher de Deus que eu não conheço, mas pela voz, pelos ensinos que ela passa, é uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, que nós venhamos aprender com o Espírito Santo, buscar. Às vezes as pessoas estão tão aprofundadas em vídeos, né, de comédias, de vídeo de coisas que não edificam. Irmãos, vamos tomar muito cuidado com a distração. Nós temos que procurar coisas que nos edificam, né? A rede social, ela pode ser uma bênção, sim, mas ela pode ser uma maldição também. Se você não escolher os conteúdos adequados, eles vão te afastar do Espírito Santo. Mas se você busca conteúdos que edificam, você vai crescer cada dia mais como um ser humano, né? E nós precisamos buscar isso, irmãos, essa mudança como ser humano. Às vezes nós queremos sair, nós queremos pregar, nós queremos fazer, mas muitas das vezes o Espírito Santo de Deus não é isso que Ele está querendo de nós. Ele está querendo o quê? Que nós paramos, nós respira, nós buscamos mudança no nosso interior, para nós refletir o Espírito Santo de Deus. Então coloque regras dentro da sua casa e siga essas regras no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. É preciso sim ter regras, irmãos, é preciso ter limites. É preciso nós colocar limite nas coisas. Às vezes a gente fica deixando, vai vivendo de qualquer maneira e vai vivendo e não importa. E as pequenas coisas às vezes sobrecarrega. Né? Quantas mulheres, né? Mães que estão sobrecarregadas porque os filhos estão rebeldes, os filhos não estão respeitando, mas às vezes falta o quê? Um posicionamento com mansidão, com amor, mas também com regras. Nós não podemos deixar os nossos filhos fazer o que eles querem. O Senhor, Ele colocou os filhos para nós cuidar. Os nossos filhos, eles não são nossos, eles são heranças do Senhor. Então nós temos que ter sabedoria para cuidar deles. Então coloque regra no seu filho. Né? Não deixe o seu filho fazer o que quer, é só uma criança. Aí que está a questão. É só uma criança. É só uma criança que está aprendendo, que está se desenvolvendo. É só uma criança, mas que daqui a pouco vai se tornar um adulto. E a vida de criança vai refletir grandemente lá na frente. Então, irmãos, coloque regra no seu filho, seja no seu sobrinho, seja no seu neto, né? Seja em quem coloque regras, imponha limites. Isso pode, isso não pode. Isso não é errado, isso não é ser ignorante, isso não é ser rude, né? Isso é ser o quê? Servo. Isso é ser o quê? Estar de acordo com a palavra de Deus para que o nosso lar seja um lar harmonioso, os nossos relacionamentos sejam harmoniosos. Nós temos que colocar limites nas nossas amizades, né? Existem conversas que nós temos que colocar limite. Não, esse tipo de conversa eu não participo. Às vezes nós somos, né, nós deixamos lá, mas é fulano que está falando. Não, nós temos que colocar a nossa fé em prática, nós temos que viver o evangelho. Então, existem conversas que nós temos que falar, ó, esse tipo de conversa não. Ah, existe coisas que às vezes vai entrar na nossa casa, nós temos que colocar regras. Não, isso aqui não vai entrar na minha casa. Supondo um cristão, não é certo
um cristão aceitar a prostituição dentro da sua casa. Não é certo um cristão aceitar coisas que ele sabe que desagrada ao Senhor. Ah, mas se eu falar isso, fulano vai ficar chateado. Eu gosto tanto de fulano. E aí, você está priorizando fulano do que o Espírito Santo de Deus? Você está priorizando mais a pessoa do que a harmonia no seu lar? Irmãos, a harmonia do nosso lar começa primeiramente, claro, com a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas também com as nossas atitudes, também com nossos comportamentos. Então, vamos colocar regra na nossa casa, vamos colocar regras nos nossos relacionamentos, colocar regras em conversas, né? Existem conversas que não é colocar regras, nós temos que ter sim, porque senão nós vamos nos perder, nós vamos sair do propósito, nós vamos ser mulheres frustradas, homens frustrados, que, né, não conseguem ser próximo nem dentro do seu lar. O nosso lar, irmão, ele precisa ser um lar harmonioso. O nosso lar, ele precisa refletir o Espírito Santo, porque é onde nós passa a maioria da parte da nossa vida. E aonde mais o Espírito Santo, ele ministra no nosso coração, aonde ele nos molda. O nosso lar, nem como eu vi uma frase, não é um fardo, é uma bênção de Deus. E nós precisamos fazer do nosso lar uma bênção. Não é pedir, Senhor, dá uma bênção para minha casa, para minha família. Não, nós temos que pedir, Senhor, que a nossa casa, o nosso lar, ele seja uma bênção. Então, respeite as regras, tá? Respeite os limites das pessoas. Respeite a pessoa, né? Às vezes, né, nós não sabemos o que o outro está passando. Então, nós temos que respeitar os limites, nós temos que respeitar a cada um, para que nós possamos viver cada dia mais parecido com Cristo e não com o mundo. Você foi chamado para ser parecido com Cristo. Você, eu, nós somos chamados para viver os propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família, seu lar. Um abraço da missionária Sara. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.